Glória a Deus. E o pregador Everton, ele tem um testemunho lindo, irmãos, de como Jesus pode transformar uma pessoa, né? E nós estamos aqui para recebermos tudo que Deus tem para dar nessa terra. Queremos o melhor dessa terra. Quem quer comer o melhor da terra e diga glória a Deus? Mas o melhor que Jesus faz na nossa vida é nos transformar, né? Salvar a nossa vida. E ele contou o testemunho dele ali no programa, e eu convidei para que ele pudesse estar aqui hoje, falando à igreja e abençoando o povo de Deus, amém? Lançou o clipe também lá, contando o testemunho. Que bênção, meu irmão, alegria poder receber você aqui hoje. Eu tenho certeza que Deus vai te usar, amém? Estenda as mãos para cá para a gente orar pela vida dele. Pai, nós queremos te agradecer, porque o Senhor está neste lugar. Tua glória, teu poder, tua presença, tantas coisas que nós já ouvimos e vimos aqui hoje. E eu creio que o Senhor vai usar o teu filho para falar com a tua igreja. Pai, prepara o melhor para o teu povo. É o que nós declaramos, e que nesta noite seja uma noite de salvação também, meu Pai. Que muitas pessoas que já estavam até desistindo de orar por outras, que nesta noite o Senhor renove cada vida. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Dê um aplauso bem forte ao Senhor, amém? Glórias a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Aleluia. Para mim é um motivo de honra, né, estar participando desse culto. Né, a gente já pôde sentir a presença de Deus aqui. Só não sente quem não quer. Eu já senti. Louvado seja o nome do Senhor. E desde já eu quero agradecer ao bispo pelo convite, a todos os obreiros, a minha esposa que está ali me acompanhando. Eu quero trazer uma palavra que se encontra no Evangelho de Marcos. Louvado seja o nome do Senhor. Antes disso, eu quero te dizer o que o profeta Isaías diz: que jamais ouviu falar de um Deus semelhante a esse, que trabalha para aqueles que nele confiam. Você está aqui, Deus está trabalhando lá na sua casa. Você veio aqui, Deus já está tocando na vida do seu filho lá. Esse é o Deus que servimos, um Deus que trabalha, age, opera para aqueles que nele esperam. Louvado seja o nome do Senhor. O Evangelho de Marcos, capítulo de número 16. Louvado seja o nome do Senhor. O versículo de número 15. Marcos 16, 15. Um texto bastante conhecido e que Deus venha falar conosco através dessa palavra. O texto nos diz o seguinte: o que o Senhor Jesus disse. Quem disse? Louvado seja o nome do Senhor. E disse-lhes Jesus: ide por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Vou repetir: ide por todo o mundo e pregue o evangelho a toda a criatura. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui o nosso Senhor Jesus, antes de ser assunto ao céu, ele deixa uma missão para os seus seguidores. Ele deixa uma tarefa para os seus discípulos. E essa missão, essa tarefa, ele não deixou na mão da ONU, do governo, do Estado. Mas essa missão, essa tarefa, ele deixou nas nossas mãos, nas mãos da igreja, de anunciar o poderoso evangelho do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um evangelho que é capaz de chegar a um paralítico e dizer: levanta e anda. Um evangelho que o próprio Senhor Jesus deu testemunho, purificando leprosos, ressuscitando mortos, curando enfermos, dando vista aos cegos, fazendo os surdos ouvirem, fazendo os paralíticos andarem. Se lembra lá de Lázaro? Já era o 4º dia e ainda estava cheirando mal. E o Senhor disse ali para as irmãs dele: eu não disse para vocês que quem crê verás a glória de Deus? Então o Senhor, com poder e autoridade constituída a ele por Deus, o seu evangelho, com o poder da sua palavra, dizer: Lázaro, sai para fora. E Lázaro então ressurge da morte para a vida. Esse é o evangelho.
O apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 1, versículo 16, vai dizer que este evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. É a poderosa palavra de um Deus que se fez carne e habitou no meio de nós. Um Deus que não ficou somente lá na sua glória, mas um Deus que quis experimentar o que eu e você sente hoje, se fazendo um ser humano, para morrer em uma cruz romana, abaixo de maldição, porque na lei estava escrito: maldito todo aquele que fosse pendurado no madeiro. Ele se fez maldição no meu e no seu lugar. Ele morreu por mim, ele morreu por você, para que hoje nós pudéssemos estar aqui, contemplando as maravilhas e o milagre que o evangelho pode fazer na vida das pessoas, nas nossas vidas. Então Jesus morre naquela cruz, é sepultado, mas o apóstolo Pedro vai nos dizer que ao terceiro dia ele ressurge da morte. Sabe por quê? Porque não era possível que pela morte ele fosse detido. Louvado seja o nome do Senhor, dando prova que o sacrifício dele foi aceito por Deus, dando prova que o sacrifício dele, substitutivo, perfeito, ao nosso favor, foi aceito pelo Pai. E através do sangue dele, hoje nós somos perdoados, justificados, santificados pela glória de Deus. Esse é o evangelho. Essa é a palavra que o Senhor disse: ide e anunciai por todo mundo, a toda criatura. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do nosso Senhor. O evangelho não é o que eu penso, não é o que você pensa, não é o que os governantes dizem, não é o que o Estado diz, mas é a palavra de Deus. É o poder de Deus para salvar pecadores, para transformar vidas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E essa missão foi confiada a nós. Que glória! Anunciar a palavra desse Deus. Se lembra lá de Ezequiel capítulo 37? O vale de ossos secos. Se pudéssemos dar um nome, escrever uma fachada na entrada daquele vale, poderíamos dizer: um lugar sem esperança, um lugar de morte, um lugar de sofrimento. Aleluias. Mas teve um que deu jeito naquele vale. Teve algo que foi capaz de trazer vida àqueles ossos que estavam sequíssimos. A palavra de Deus. Ezequiel disse: profetiza a esses ossos para que eles possam reviver. Então Ezequiel não diz a palavra dele. Ezequiel não diz o que ele pensava. Ezequiel não diz o que ele achava. Mas Ezequiel anuncia a palavra de Deus àqueles ossos. E olha para você ver, o Senhor faz prova a Ezequiel perguntando: Ezequiel, poderão pois esses ossos tornar a viver? Ezequiel não diz: pela situação acho que não, pelo estado que se encontra é meio difícil. Mas Ezequiel responde a Deus: Senhor Deus, tu sabes. Ezequiel responde a Deus: Senhor Deus, tu sabes. Se tinha alguém capaz de mudar aquela história, Ezequiel estava dizendo: é o Senhor. Se tem alguém capaz de transformar o quadro desses ossos secos, esse alguém é Deus. Eu não sei, meu irmão, minha irmã, o que você veio aqui hoje buscar. Eu não sei, talvez, o que na sua vida pode ser representado por esse vale de ossos secos. Mas eu quero te dizer uma coisa: se tem alguém capaz de solucionar o seu problema, é Deus. Entregue tudo nas mãos do Senhor, e o mais Ele fará. Louvado seja o nome do Senhor. Eu me lembro de uma certa vez, o pastor disse aqui sobre o meu testemunho, o bispo Marcelo. Eu me lembro de uma vez lá em Goiânia, praticando crimes, fazendo assaltos, e numa dessa vez, a gente acabou sendo preso pela polícia. Era menor de idade,
A gente entrou em uma residência, roubou lá tudo que tinha na casa, o carro, então deu fuga. Guardamos os objetos em uma casa e fomos com o carro da vítima praticar outros assaltos. E então a polícia começou a perseguir a gente deu fuga. Eles começaram a atirar no pneu do carro ali, eu vi as balas atingindo o chão e a poeira levantando, era uma estrada de terra. E eles acabaram nos pegando, umas 6 viaturas atrás de nós. Demos o azar de passar lá perto do batalhão. Então eu fui preso, eu e os outros colegas que eu estava. Então lá na delegacia chegou um homem, a vítima. E ele chegou, eu estava algemado, com os braços para trás. Ele chegou, olhou bem dentro dos meus olhos, eu olhei dentro dos olhos dele. Ele estava de social, mais ou menos assim como eu estou. Ele disse assim: eu sou evangélico, eu sou cristão, e eu vou orar pela sua vida. Meu irmão, já tem uns 9 anos, nunca esqueci dessas palavras. Ele poderia ter me batido. Olha o que a gente fez. Entrou lá na casa do cara e fez o limpa. Ele poderia ter me xingado. Ele poderia ter me agredido. Mas sabe o que ele disse? Eu vou orar pela sua vida. E eu creio que aquele homem orou a Deus. A Bíblia vai nos dizer que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Aquele homem não recorreu à força física. Aquele homem não recorreu aos seus direitos. Mas aquele homem recorreu a um Deus que tudo pode, a um Deus capaz de solucionar todos os problemas. Aleluias. Esse é o Deus que servimos. Esse é o Deus que viemos aqui hoje buscar. Esse é o Deus que se faz presente nesta casa. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Se tem alguém capaz de dar jeito na nossa vida, esse alguém é Deus. Se tem alguém capaz de mudar o quadro da nossa vida, da nossa história, esse alguém é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso ele disse: anuncie esse evangelho, anuncie essa palavra, o poder de Deus, aleluia, para a salvação de todo aquele que nele crê. Louvado seja o nome do Senhor. A gente vê na palavra do Senhor, Nicodemos, ele vai ter com o Senhor Jesus. E então o Senhor Jesus diz para ele que era necessário nascer de novo. Pois sem esse novo nascimento, não poderia ver o reino dos céus. Olha para você ver a importância de ter um encontro com o Senhor. Olha para você ver a importância de ter um encontro com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se não nascer de novo, se não se tornar uma nova criatura, se o poder do alto não alcançar a nós, é impossível ver o reino dos céus. Sem o novo nascimento, o acesso ao céu para nós é negado. Sem o novo nascimento, jamais poderemos entrar nas mansões celestiais. Jesus disse para Nicodemos: é necessário nascer de novo. Então o Senhor Jesus vai explicar como ocorre esse novo nascimento. Ele vai dizer: o vento sopra aonde quer. Ouvimos a sua voz, mas não sabemos de onde vem e nem para onde vai. Assim é todos os nascidos do Espírito. Deixa eu te falar uma coisa. Se Deus quiser salvar o teu filho, Ele salva. Se Deus quiser salvar o teu marido, Ele salva. Se Deus quiser transformar a história da sua família, Ele é capaz, Ele transforma. O vento sopra onde quer. Quem olhava para mim, aquele jovem lá nas drogas, perdido na criminalidade, passava 3 dias e 3 noites cheirando cocaína. E minha mãe preocupada: onde está meu filho? Aonde está meu filho? As pessoas já chegaram a dizer para minha mãe: seu filho
ou as polícias vão matar, ou os bandidos vão matar. Mas sabe de uma coisa? Quem decide o final da nossa vida não é o homem. Quem dá a palavra final não é o homem. Aleluias. O vento sopra onde quer. Deus salva quem Ele quer. Ele transforma quem Ele quer. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Podemos olhar, não dá nada. Mas Deus já tem um plano. Deus já estabeleceu algo na vida daquela pessoa. Quando menos espera, está indo para a igreja, está lendo a Bíblia, está guardando os olhos, está se esquivando do pecado, está pregando a palavra de Deus. É diácono, é evangelista, é presbítero, é pastor, é servo do Senhor, lavado, remido, justificado, sarado pelo poder do alto. Aleluias. Esse é o poder do Evangelho. O Espírito sopra aonde quer. Não é eu que decido, não é você que decide, mas é Deus. Quem pode estabelecer uma agenda para Deus? Quem pode dizer para Deus o que Ele deve ou não fazer? Quem Ele deve ou não salvar? Disseram para minha mãe que eu não ia passar dos 18 anos. Hoje eu já estou com 27, se eu não me engano, né, amor? Fiz recente, nem lembro, eu tinha 27. Para a glória de Deus. Esse é o poder do Evangelho. Transforma vidas. Modifica pessoas. Dá um novo rumo, uma nova história. E outro acontecido, eu lá no setor que eu morava, Real Conquista, em Goiânia, e a gente lá no tráfico de drogas, você sabe como é, ou pelo menos já viu na televisão, a disputa, troca de tiro, um querendo matar o outro. Lá no topo todo mundo quer um espaço, todo mundo quer um lugar. E então, eu indo embora para minha casa, estávamos lá na Boca de Fumo, vendendo droga, já era quase meia-noite, eu resolvi ir para casa, minha mãe estava viajando, não tinha ninguém lá em casa. Então, quase chegando em casa, na esquina, cerca de uns 100 metros, 80 metros, tinha cerca de 4 jovens, eu até falo sobre isso no videoclipe, na música, 4 jovens, armados, mais ou menos daqui naquelas caixas. Eu passei próximo deles de bicicleta, indo embora para casa, eles na esquina, à noite. E eles então levantaram as armas, eu olhei para eles, estava drogado, de bicicleta. Eu olhei para eles, eles começaram a atirar na minha direção. 4 armas, vários e vários tiros. Um chegou até pegar na minha perna. Eu tenho a bala aqui alojada até hoje na perna. E então minha mãe indo na igreja buscando a Deus por mim. O pastor disse para ela naquele dia que um desses tiros era para ter pegado bem no meu coração e ter acabado com a minha vida. E as balas foram de verdade. Eu senti o tiro, fui para o hospital, está aqui alojado, para mostrar que foi real. E então minha mãe, lá na igreja, o pastor disse isso para ela. E ele foi e falou assim: mas sabe o porquê um daqueles tiros não acabou com a vida dele? Porque naquela noite Deus enviou anjos lá e o livrou. Sabe por quê? O pastor disse para minha mãe: porque Deus tem um plano na vida dele. O vento sopra aonde quer. Deus salva quem Ele quer. Quem é o homem para decidir algo para Deus? Quem é o homem para dizer a Deus quem ou não deve salvar? O vento sopra aonde quer. E eu não entendi. Como assim Deus tem um plano comigo? Louvado seja o nome do Senhor.
Como assim? Deus tem um propósito na minha vida. Aquele jovem lá perdido nas drogas. Aquele jovem lá que várias e várias vezes chegaram na mãe dele, dizendo que não ia passar dos 18 anos. Aquele jovem, o Senhor tinha um propósito na vida dele. Aquele jovem, o Senhor havia marcado, feito promessas na vida dele. Eu não acreditava, mas aqui estou para a graça e glória do nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias, aleluias. O vento sopra aonde quer. Esse é o Evangelho. Transforma pecadores. A graça dele nos alcançou. A graça dele te alcançou. Por isso nós estamos aqui hoje, para testificar daquele que vive e reina para todos sempre, pelos séculos dos séculos. E o Senhor não nos deixou só. O Senhor não nos deu essa missão, essa tarefa e fiquem aí, se virem, não. Ele disse que do alto nós seríamos revestidos de poder. Ele disse que nos capacitaria. Meu irmão, para mim estar aqui hoje, pensa um rapaz tímido. Vocês acham que não, mas treme, as pernas bambeiam, dá dor de barriga. A gente só vê assim, mas não sabe o que a pessoa passa. Mas sabe de uma coisa que eu tenho vivido, experimentado, é a capacitação do Deus que me chamou. O Deus que chama é o mesmo Deus que capacita. Jesus disse: ficai, pois, em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Aleluias. Não importa o lugar, não importa a situação, não importa para quem você estará um dia diante, mas o poder do alto te capacitará para nós sermos testemunhas de Jesus. É na boca de fumo? Vamos lá, o Senhor está conosco. É nos presídios? Vamos lá, o Senhor há de nos capacitar, e se Ele quiser, se for da vontade dEle, o Evangelho vai alcançar, vai transformar, vai sarar, vai justificar. Louvado seja o nome do Senhor. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Vou pedir para você ficar de pé, vou estar fazendo uma oração, bispo. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. O mesmo Evangelho que me encontrou, te encontrou, pode encontrar o teu filho, mãe. Pode encontrar o teu esposo, mulher. Esse é o poder do alto. Esse é o poder do céu. Esse é o poder que vem de Deus. O Senhor nos capacitaria. O seu Espírito Santo estaria conosco. No dia de Pentecoste, lá em Atos 2, vimos a prova disso. Aqueles homens tímidos, medrosos, covardes, agora se levanta com poder e autoridade, anunciando o Cristo que foi morto pelos romanos, condenado até mesmo pelo povo, mas que ao terceiro dia ressurge da morte para a glória de Deus. Esse mesmo Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós anunciamos o Evangelho, mas quem salva é Ele. A missão de pregar é nossa, mas a de salvar é dele. Que glória, que maravilha isso, meu irmão. Ministramos a cura,
Mas quem cura é Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus. Esse é o mesmo Jesus que já podemos sentir a presença dEle aqui. É o mesmo Espírito Santo que já está falando conosco desde o início desse culto. É o mesmo Espírito Santo que está conosco nos dias bons, nos dias ruins, nas adversidades. É o Consolador, aquele que habita em nós. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor decide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Se a gente ligar a televisão, os presídios estão cheios. Pai contra filho, filho contra pai. O mundo sofre, geme pela falta da presença de Deus. O mundo está caminhando a passos largos ao abismo, a perdição e condenação eterna. E o que temos feito? Qual é a nossa missão? Jesus não disse isso somente para os apóstolos e discípulos daquela época. É uma ordem para mim e para você também hoje. Essa ordem, essa comissão não foi dada ao Estado, como eu disse, ao governo, à ONU, mas foi dada para mim e para você, a igreja do Senhor. Saiba que o Deus que você serve, Ele pode todas as coisas. O Deus que você serve é capaz de fazer muito mais daquilo que pedimos ou pensamos. Essa é a palavra, aleluias, que Ele nos confiou. O poder de Deus não é o poder do Bolsonaro, do Lula e de outros, mas é o poder e a autoridade do próprio Deus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele que nem a morte foi capaz de pará-lo, nem a morte foi capaz de detê-lo. E hoje nós podemos apontar o dedo na cara da morte e dizer: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos garante a vitória por intermédio do seu Filho Jesus Cristo. Aleluias. E de anunciar esse Evangelho, essa palavra, o poder de Deus. Hebreus 4:12 vai dizer que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e ela é apta para penetrar ao ponto de dividir juntas e medulas, alma e espírito. A palavra de Deus, ela vai aonde ninguém consegue ir. A palavra de Deus, ela chega aonde ninguém pode chegar. Ela alcança o que ninguém é capaz de alcançar. O que os filósofos tentaram e não conseguiram, a palavra de Deus ela consegue. O que Freud, Nietzsche, Platão, Aristóteles, Sócrates, que eles não fizeram com as suas palavras, a palavra de Deus, ela é capaz de fazer. Ela tem transformado, ela tem salvado, ela tem mostrado que o Evangelho é o poder de Deus. Por isso, ide e anunciai essa palavra. Ide e anunciai esse Evangelho. E o Senhor há de fazer a obra. Os planos e propósitos do Senhor há de ser estabelecidos. Vamos orar? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, a sua palavra foi pregada. Senhor, só estou aqui, não é por mérito meu,
eu não sou nada, não era capaz de nada, mas o poder do alto é quem me capacita. A tua presença, a tua graça, a tua glória me fez estar aqui hoje. Um servo na tua casa, um obreiro, ó Deus, na tua casa, ceifeiro dessa grande seara. E aqui tem homens e mulheres, ó Deus, que o Senhor chamou, que o Senhor capacitou, que o Senhor deu a eles autoridade, poder do alto, para expulsar demônios, purificar leprosos, ressuscitar mortos. Se alguém pisar em cabeça de serpentes e escorpiões, não seríamos feridos. Se bebêssemos coisa mortífera, nada nos causaria danos. A autoridade vem do céu, a autoridade vem do Senhor, a autoridade vem de Deus. Capacita a tua igreja, Senhor. Capacita a tua igreja. A seara é grande, são poucos trabalhadores, mas os campos já estão maduros, ó Pai. Aleluias, os campos já estão maduros, aleluias. Tem pessoas precisando ouvir o teu evangelho. Tem pessoas precisando ser alcançadas pela tua palavra. Há corações entristecidos, há corações que necessitam ser alcançados pelo teu evangelho. O evangelho que salva, o evangelho que transforma, o evangelho que batiza, o evangelho que dá vida, o evangelho que garante ao pecador um favor não merecido. O céu, a glória, um lugar onde não haverá mais morte, um lugar que não haverá mais dor, um lugar que não haverá mais pranto, porque lá todas as coisas serão passadas. Nos use, ó Deus, nos use, ó Senhor. A noite vem em que ninguém pode trabalhar, por isso devemos fazer a tua obra enquanto é dia. Nos revista com o poder do alto. Visita mães que estão aqui hoje, dê esperança a elas, ó Pai, que o mesmo Deus que agiu no passado, o mesmo Deus que salvou a minha vida, é capaz de salvar a vida do filho dela também. Isso encheu de esperança a minha mãe. Enche de esperança essa mãe que entrou aqui hoje, talvez até sem forças, de tanto chorar, de tanto buscar, que ela possa ver que o Senhor é capaz, que ela possa entender que se o Senhor quiser, o filho dela será restaurado, o filho dela será transformado. A salvação há de chegar nessa casa pelo poder do Espírito Santo. Sopra, Espírito, sopra, Espírito, sopra, Espírito, onde o Senhor quer. Visite quem o Senhor quer. Louvado, aleluias. Glorificado seja o teu nome. Aleluias, aleluias. Traga esperança. Aquele vale de ossos secos, quem olhava dizia estar perdido, quem olhava dizia não ter saída, quem olhava dizia não tem solução. Mas pelo poder da tua palavra, aqueles ossos começaram a criar tendões, aqueles ossos começaram a se juntar osso com osso, aqueles ossos, ó Pai, foram revestidos de carne, e foi colocado de pé um grande exército, um numeroso exército, e o Senhor deu vida a eles, e o Senhor deu vida a eles. Não foi Ezequiel, não foi a palavra de Ezequiel, não foi o querer de Ezequiel, mas foi o teu querer, a tua palavra, a tua vontade. Visita cada um que entrou aqui hoje neste lugar, visita cada um que veio aqui buscar a tua presença, ouvir o teu evangelho, ser tocado pela tua palavra. Visita a casa, visita a família, visita aquele parente que está lá no presídio preso.
Fale ao coração dele lá naquele lugar, Senhor. Visita, Pai, aquele filho que essas horas está perdido nas drogas, está afundado na criminalidade. Visita, Pai. Que o teu poder, que o teu evangelho alcance essas vidas. Que possamos ver a tua glória sendo manifestada no meio do teu povo. Assim te pedimos, certo que o milagre vem do Senhor, que o milagre vem do céu, quando pedimos com fé, como clamamos, sabendo que o Senhor pode todas as coisas. A oração de um justo pode muito em teus efeitos. Aqui tem homens e mulheres do Senhor, aqui tem homens, profetas, missionárias, missionários, que servem a um Deus que vive e reina para todos sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Aleluias. Glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluias.